Finais da NBA. Hoje estamos gravando terça-feira, dia 3 de junho. Daqui a 2 dias, quinta-feira, dia 5 de junho, começam as finais da NBA. A gente vai ter Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers na final. O campeão do leste contra o campeão do oeste. E a gente está aqui para falar sobre isso. Eu estou aqui com a dupla de Matheus, o Big Three do EP Debate. Matheus Bastos. E aí, pessoal, beleza? E Matheus Moreira. E aí, pessoal, beleza? Finalmente vamos falar de basquete. Finalmente. O nosso pivô aqui em cima, o shooter lá em cima e o armador. Beleza. Começando aqui, eu vou começar perguntando para vocês o que vocês acharam das finais do leste e das finais do oeste. A gente teve, falar sobre a final, mas também falar sobre a campanha dos dois times, né? Não falar só sobre a final, o foco é nisso, mas se quiser abranger mais, falar da campanha do Thunder, que pegou alguns adversários, pegou o Nuggets, pegou o Grizzlies na primeira rodada, né? Veio vindo do play-in, pegou o Nuggets na segunda rodada, teve jogo 7 até, e depois chegando na final contra o Timberwolves, e o Pacers, que pegou o Bucks na primeira rodada, pegou o New York Knicks na segunda... Não, agora eu me perdi tudo. Cleveland, enfim. Cavaliers. Esqueci do Cavs. Perdão, Matheus. O Cavaliers e pegou na final o New York Knicks. Então, acompanhando os times e o que vocês acharam na final. Vou perguntar pro torcedor do Cavs aí, que eu já me desculpei, que esqueci do Cavs. Acabei esquecendo, eu lembrava que o caminho do Pacers tinha sido pedreira. A vida é triste, né, mano? Eu lembrava que o caminho do Pacers tinha sido uma pedreira. Lembrava que tinha um time que o Pacers tinha ganhado, que tinha sido muito difícil, mas não lembrava quem que é. Mas, enfim. Matheus Moreira, suas opiniões aí sobre a final do Oeste e sobre a campanha do Leste e as finais e a campanha do Pacers. Primeiro, o Pacers não pegou pedreira, né? Porque esse time aqui é uma piada. E o jogador que tá aqui escrito, Donovan Mitchell, é a maior piada da NBA. Jogador de temporada regular. Mas tudo bem. Acho que a campanha do... Agora, falando sério, a campanha do Pacers foi uma ótima campanha. Eu acho que eles não se deixaram sofrer riscos. O Bucks não era um bom time, mas enfim, tinha o Giannis, né? Não é à toa que o Giannis, na verdade, não ter ganho e não ser o favorito o MVP, ele estava entre os três. Era sempre um jogador que podia mudar o ritmo do jogo. Eles acabaram tirando em 6 jogos, né? Teve um momento que o Gary Trent Jr. meteu umas bolas, mas eles conseguiram lidar muito bem. Halliburton dando uma resposta, Miles Turner também mostrando muito basquete. Siakam, né, que foi o MVP das finais do Leste. E eles mostrando um basquete diferente do que a NBA costuma ter nos playoffs, né? Ao longo da história, você vê que quando chegar nos playoffs, vamos enxugar o elenco. Nem todo mundo aqui vai conseguir ser útil no playoff. Vamos deixar para 3, 4, dependendo do time, no máximo. Às vezes tem time que só usa 2, não. Eles têm 6. Hoje o Halliburton não tá bem. Aí vem o McConnell do banco, o cara distribui 10 assistências, controla o jogo, faz 2 cestas de 3, infiltra, e ninguém consegue parar ele. O Turner não tá bem. Aí vem Thomas Bryant do banco, o cara chuta de 3, mata 4 bolas. Vem o Obi Toppin do banco, bola de 3, enterrada, lance acrobático. Tipo assim, paramos o time titular do Pacers. Aí vem o time reserva e cada um consegue contribuir com 10 pontos para cada um. Então é um time muito difícil de se marcar, de se vencer. Claro que também é um fato de 2 números, né? Porque não é sempre que o banco vai estar lá, porque, enfim, eles são banco por um motivo, né? Porque os titulares realmente são os caras que conseguem decidir o jogo. Apesar de no basquete você não tem esse negócio de titular, né? Você pode sair de titular e o seu reserva jogar o resto do jogo todinho. Mas, enfim. Eu acho que também pro Rick Carlisle, né? Que é o técnico do Pacers, é uma renovação. O técnico que foi campeão com Dallas em 2011 e daí a gente está em 2025, ele conseguiu se manter ali, conseguiu se renovar e chegar a mais uma final de NBA, já tinha chegado na final da conferência da temporada passada.
Eu acho que é isso. Tipo, o Haliburton calando a boca dos jogadores da NBA, né? Já que ele foi tido como o superestimado da liga pelos jogadores, fazendo o choker. Inclusive, é engraçado que ele fez o choker de um jeito errado, né? Já que a bola dele não foi para a vitória. Só que o choker dele foi o que levou para a final da NBA. O do Red Miller, que foi o mais pica, ele acabou sendo eliminado. Eu ia até perguntar sobre isso também, não pode deixar passar. Esse jogo aí, essa bola do Halliburton aí também foi loucura, isso aí. O, os dois Matheus estavam assistindo ao jogo ao vivo, eu não estava na hora, eu estava fazendo uma análise, assim, um negócio para minha aula. Tava dormindo, Aí eu eu acordei, eu dei um grito na cama, pulei. Mentira que essa bola vai cair, mano. Eu só vi as mensagens de vocês chegando e eu, cara, o que tá acontecendo? Assim, aconteceu uma coisa muito absurda. Mas Esse jogo foi engraçado porque eu tava vendo por hora só o placar. Aí, tipo assim, faltava 1 minuto para acabar, 3 minutos para acabar, o Nova York tava com, sei lá, dígitos duplos de vantagem, quase 20, eu não lembro se ele tava em 20. Era Aí 17, eu acho. faltando 30 segundos, estava em 9. 30, não, 50 segundos estava em 9. Só que aí, quando eu fui ver de novo, faltando 30 segundos, estava em 4. Opa, tem um jogo aqui. E aí eu comecei a acompanhar o jogo mesmo, sem ser pelo placar, comecei a ver a transmissão, faltando exatamente 32 segundos, 36 por ali. E foi o que eu precisei para ver a maior loucura que eu já vi ao vivo no basquete, possivelmente. Ainda mais assim, né? Já seria uma das maiores loucuras se a bola fosse para 3, mas tendo sido para 2 ainda, para rever o lance, para marcar para 2, para jogar para prorrogação, foi uma loucura assim, inacreditável. Eu tava assistindo o jogo, só que eu tava vendo que tava com 17 pontos. Tipo assim, eu vi o Nelson metia uma bola de 3, o Brunson lá metia uma de 2. O Nelson metia uma de 3, o Brunson metia uma de 2. Eu falei, não, aqui vai ficar nesse joguinho aí e vai acabar alguma hora. Quando chegar em menos de um minuto, acabou. Aí do nada, mano, o Nelson engatilhou 3 bolas de 3 no minuto final. E aí conseguiram um lance livre e o Haliburton fez isso, mano. Eu, não. Tem Aí até, tem até acabou. aquela estatística que é bem absurda, que eu acho que é que o Indiana foi o primeiro time a virar um jogo nos playoffs, ganhar um jogo nos playoffs, perdendo por 9 pontos, faltando 36, 58 segundos, uma coisa assim. E, tipo assim, o gráfico era um de 1474. Tipo assim, nossa, 300 e pouco. Aí tem lá, 1.300 e pouco e 1. Agora, com o Haliburton fazendo isso com o Pacers. E eu acho que também quer dizer que mostra, eu acho que é a principal coisa que o Pacers teve, principalmente contra o Cavs, a partir do segundo jogo, lá em Cleveland, que foi resiliência, mano. Porque lá eles estavam, o Cleveland estava ganhando, podia ter mudado o rumo da série, né? Ido para Indiana com 1-1, não 2-0 contra. E aí eles conseguem falta. O Haliburton vai para a linha do lance livre, pega rebote, vai para a linha. Aí ele mesmo cria a jogada, faz a bola de 3 e ganha o jogo. Que é um lance que pouca gente já vai falando. Muita gente fala desse lance contra o Knicks, foi muito pica, mas no segundo jogo lá em Cleveland, eles estavam perdendo por 2. Ele erra o lance livre, pega o rebote e ele vai fazer a bola de 3 para ganhar o jogo. E que mudou totalmente o ritmo da série. Antes de falar, passar pro outro Matheus Bastos, só a observação que eu tinha até, acho que comentado com vocês, que tipo assim, o, o Pacers, ele talvez não seja o melhor time da NBA, da playoffs e tudo, mas se a gente for falar de basquete puro, o Pacers é o time que eu sinto que pratica o melhor basquete. Falando de basquete puro, essa coisa de coletivo, de rodar a bola até achar o momento exato, de dividir ponto, de tudo isso. E isso é muito louco, assim, porque até entrando um pouco no que o Matheus Moreira falou, na questão do Halliburton, né, que foi tido como o jogador mais superestimado da liga, por votação dos próprios jogadores e comissão, e o cara, pô, o Pacers, ele era um time que existia uma expectativa, mas não era alta, assim, ninguém colocou o Pacers lá em cima, e os caras foram derrubando pedreiras, derrubaram o Cavs, que fez a melhor campanha do leste, segunda melhor campanha em geral, né? Derrubaram o Knicks, que vinha muito forte, derrubou os Celtics, tinha
um elenco muito... Um elenco não, né? Um time titular muito bom, o time dos caras, e tinha um clutch player of the year, o Brunson, que, na verdade, quem acabou sendo o clutch foi o Haliburton. Foi lá e, enfim, ele que foi o clutch. Começou a série ali metendo aquela bola que caiu absurda. E aí mostrou que ele que era clutch, assim, de superestimado, ele carregou. Então, assim, eu tava torcendo muito para que o Pacers passasse, porque o Pacers é o time que eu mais gosto de assistir, assim, em termos de basquete mesmo. É muito legal assistir os caras estão muito coletivos, trocam passe até o melhor momento. É uma intensidade muito grande que força o outro time a ser muito intenso também. Os caras não tem jogo perdido pros caras. Então, assim, da mesma forma que o Knicks fez com o Celtics, que estava perdendo por 20 pontos, buscou duas vezes, e depois uma terceira, né? 17 pontos, se não me engano, contra o Celtics no jogo 4. E buscou. O Pacers fez a mesma coisa contra o Knicks. Então, o Pacers não tem jogo perdido. Então, eu tava torcendo muito para que o Pacers fosse um dos times da final. E falando aí, né? O Matheus falou aí sobre o Donovan Mitchell, que foi NBA First Team. O First Team da NBA foi Jokic, Antetokounmpo, Shea, que são os três primeiros candidatos a MVP, né? O Shea terminou em primeiro, venceu o prêmio de MVP. O Jokic ficou em segundo e o Giannis em terceiro. Depois a gente teve Donovan Mitchell e também, se não me engano, foi o Edwards, se não me engano. Dá uma olhada aqui. Foi o... Não! Que Edwards? Falei os 5. Enfim, o Donovan Mitchell, Shea, Jokic, Giannis, e é isso. Então, e o Tatum, pô, era ele. Porque eu esqueço que esse cara existe. Enfim. Eu esqueci que o cara é hater do Tatum. Não é bem assim, né? Mas, mal menos. O Edwards ficou no second team. Por isso que eu confundi. Mas o Tatum é porque é aquilo ali que a gente já sabe, né? Meio sem sal. Mas, enfim, isso aí é outra conversa. Mas, enfim, o Donovan Mitchell ficou no first team, né? Tinha que ter alguém ali da melhor campanha do leste no first team da NBA. Mas aí, Matheus, o que você tem? Matheus Bastos, o que você tem para falar para mim do Pacers, da campanha do Pacers e da final do leste? O que você tem para me dizer? Reforçar mais o que o Matheus disse. É um time assim. E reforçar também o que tu, Ravel, disse. É um time bem legal assim, de se acompanhar, pratica aquele basquete puro assim, né? Que o pessoal realmente valoriza. Tem uma eficiência na bola de três, mas, por exemplo, não fica o tempo inteiro buscando a bola de três, que é uma tendência do basquete atual. E é Se eu não me chato. engano, se eu não me engano, só o Haliburton, assim, do time dos jogadores titulares tem um aproveitamento abaixo de 40%, e também não é um volume muito alto de arremesso por jogo. Então, assim, é um time legal de se acompanhar, muito legal. Subestimado, ninguém, acho assim, 90% da liga não esperava que o Indiana fosse bater na final. Já foi surpreendente terem pegado final de conferência ano passado e terem perdido para o Boston. Esse ano ainda foi mais surpreendente ainda, e os caras conseguiram chegar na final, né? E assim, para mim, já adiantando aqui, meu favoritismo tá no OKC, mas não tem nada acabado no decidido, não. Para mim vai ser um confronto assim bem pegado. Mas é um time assim muito interessante, é um time com muita personalidade, é um time com profundidade, como o Matheus disse. Você tem ali no banco o TJ McConnell, você tem ali o Thomas Bryant. Então, assim, é um time a se ficar de olho mesmo e que falar do time titular, né? Com o Miles Turner, com o Pascal Siakam, o atual MVP das finais de conferência. Você tem o Haliburton, que é a cara do time, jogador com muita personalidade, que no momento do arremesso, do famigerado arremesso, do choke, né? Do enforcamento, que está simbolizado aqui em homenagem a Brad Miller, possivelmente o maior ídolo da história de Indiana. No momento do arremesso, ele tinha um aproveitamento de 12 para 14 nos arremessos para empatar ou ganhar um jogo na temporada, contando playoffs e temporada regular. Isso é uma insanidade, como esse cara se tornou, saiu de ser, como vocês falaram, um jogador tratado pela liga como superestimado, para ser um dos mais decisivos da liga e que comandou um time até uma final de NBA. Que no final das contas, muita gente valoriza só o troféu em si, né? Valoriza ser campeão. Por exemplo, ano passado o Dallas chegou na final e o Doncic saiu da final até, digamos assim, um pouco menor do que ele é,
porque o pessoal achou que ele pipocou, achou que ele jogou mal. O cara levou um time nas finais. O legado do LeBron também é muito diminuído por isso. O cara chegou em 10 finais seguidas, 10, 9 agora, se não me engano, não lembro. E, enfim, só porque teve o aproveitamento ruim, né? Até porque enfrentou o Golden State primeira vez sozinho, porque o Kyrie e o Kevin Love tinham se lesionado, depois o Golden State do Kevin Durant, tem aproveitamento negativo nas finais, o pessoal chama ele de pipoqueiro. Então, assim, é complexo, né? A comunidade do basquetebol, da NBA e tal. Mas o Haliburton comandou um time às finais da NBA. Isso é muito grande. E tem que lembrar também que ele é um cara novo, né? Agora eu não tô lembrado da idade. Ravel aí, se puder pesquisar enquanto eu falo. Ele é um cara novo. 25 anos, mas... Quer falar alguma coisa? Eu tô dizendo que eu acho que ele deve ter entre 24 e 25 anos. 25 anos. Era meu palpite também. Mas, enfim. E é legal porque, como a gente falou disso da profundidade, o time não se resume à sua super estrela, né? Ao seu cara all-star. Tem um time além do Haliburton. Tanto é que o MVP da final de conferência não foi ele. Apesar de eu discordar, para mim foi ele sim, porque até trazendo estatísticas aqui, ele só não liderou os Pacers em pontos, que foi o segundo na série de finais de conferência, e em tocos, que aqui eu não peguei a posição dele. Mas ele foi o primeiro em rebotes, primeiro em assistências, primeiro em roubos mais tocos somados, e foi o primeiro em bolas de 3. Então, assim, acho que ficou muito marcado para ele o jogo 5, se eu não me engano, que ele fez, acho que 6 pontos. Mas, enfim, para mim foi o cara da série, para mim é o cara do time, mas como eu estava falando, o time não se resume a ele, né? Você tem o Siakam, que tem a experiência de campeão, tem essa qualidade no seu jogo, e, enfim, o que falar também, por exemplo, do Miles Turner, que já está na liga há um tempo, tem sua experiência, o próprio Obi Toppin, que pode ser um bom cara vindo do banco, o TJ McConnell, que pode ser um bom cara vindo do banco. Então, assim, é um time muito interessante que vai dar trabalho. E também pegou outro dado aqui, os Pacers acho que tem a segunda melhor eficiência ofensiva da liga. Então, assim, é um time que sabe o que fazer no ataque quando tem a bola. E acho que é mais ou menos isso. É um time, assim, muito bom de assistir, muito promissor. Vai dar trabalho pro melhor time da liga, que para mim é o Thunder. O Haliburton, ele tem... Depende. Porque o Haliburton ele faz aniversário dia 29 de fevereiro. Aí vai depender. Mas, oficialmente, ele tem 25 anos, né? Mas tem ano que é bissexto e tal, e por aí vai. O Haliburton, só para trazer a estatística que tu puxou aí, tu tava falando eu não lembro se era tocos ou se era rebotes. Em tocos, ele é quarto lugar. Ele tem 0,7. O Miles Turner tem 2,3. O Naismith tem 0,8. James Johnson, que jogou 4 minutos e meio, tem, em média, né? Tem 0,7 e o Haliburton tem 0,7. Então, ele fica em terceiro lugar, quarto lugar. E em rebotes, ele é o segundo, com 5,7. Atrás só do Pascal Siakam com 5,8. Isso contando nos playoffs, né? Então... As estatísticas que eu falei, só para esclarecer, foram apenas nas finais de conferência, para não ter confusão aí. Ah, tá. Vou ver se eu consigo filtrar por isso. Mas, enfim, o Haliburton, como tu disse, é a cara desse time, né? Inclusive, né, falando sobre isso. E o MVP do leste, que foi pro Pascal Siakam. Já vou devolver para ti aí, Matheus Bastos. O que achou? Já deu uma adiantada, né? Falou aí que o Haliburton é a cara do time, mas o que achou aí sobre essa questão de dar o MVP pro Siakam, ao invés do Haliburton? Para mim, fica no mesmo critério do ano passado, quando deram o MVP da final mesmo, para o Jaylen Brown, ao invés do Jason Tatum. Eu discordo, mas também não vejo nenhum absurdo, não. Para mim, os dois entregaram muito, os dois foram os grandes destaques do time, mas eu acho que o Haliburton tem essa importância maior dentro do time, teve essa importância maior na série, e também, sim, não acho que isso entre na avaliação, senão, por exemplo, o Curry não teria perdido o Finals MVP por Iguodala em 2015, mas até em termos midiáticos, o Haliburton é o cara do time do Pacers, né? A imagem que está na tela prova isso.
O cara conseguiu atrair, assim, o mundo do basquete para ele, fazendo o enforcamento do Red Miller. Então, assim, foi o lance que com certeza definiu a série. Para mim, o Knicks foi eliminado nesse jogo, nesse momento, mesmo indo para a prorrogação. Para mim ali já estava meio claro que o jogo ia dar Indiana e que seria muito difícil de Nova York buscar essa série. Então, assim, eu acho que eu entregaria o prêmio para o Haliburton. Mas, ressaltando, não acho nenhum absurdo ter ido para o Siakam. Pra mim, tipo assim, se você for olhar números por números, eu acho completamente plausível o Siakam levar o MVP do leste. Acho que é plausível. Por mais que, mesmo olhando os números, eu entregaria pro Haliburton. Porque pelos números, ainda assim, ele entrega mais coisas. Por mais que o Siakam... Aí quando você sai dos números, o Siakam, ele entrega uma questão mais defensiva. Ele é um cara que faz bastante coisa. Defende, ataca, tá ali fazendo muita coisa. Muito versátil. Mas aí quando você sai dos números também, além de... Aí eu olho e falo assim, pô, mas quem faz esse time rodar é o Haliburton. Então, para mim, eu acho que ele tinha que ser o Finals MVP do Oeste, né? O prêmio Larry Bird, eu acho que ele que tinha e que vencer, eu acho que não tem muito assim o que falar. Não é um E absurdo, não, é não interessante seria falar essa. dessa questão, é interessante falar disso que tu disse, que o Haliburton faz o time rodar, que num basquete que prioriza muito a questão da pontuação pura, você entregar seus 30, 40, 50 pontos por jogo numa partida excelente, você tem um armador que arma, no estilo assim, Chris Paul, que pode ter um jogo de 10 pontos, mais de 18, 20 assistências. O Haliburton é esse cara que vai distribuir a bola, que vai achar um companheiro, e que além disso está se provando ser um cara muito decisivo. Como eu falei, a estatística lá dos 12 para 14 nos arremessos, para empatar ou ganhar um jogo. Então, assim, é mais um ponto que valoriza o jogador Tyrese Haliburton. Sim. Ele tá com quase 10 de média nos playoffs, de assistência, né, no caso. Tá com 9,8. 10, praticamente. Então, assim, eu acho que ele que faz o time girar, ele que faz esse time funcionar, tá ligado? Então, eu acho que tinha que ser dele. Mas aí, falando sobre o prêmio, né, na hora que foi entregar o prêmio, em off, o Matheus Moreira achou uma cena muito curiosa na hora da entrega do prêmio. Então, eu queria que ele falasse sobre a questão do Finals MVP, Finals não, do MVP das finais do leste, Prêmio Larry Bird, e dessa cena que ele achou aí curiosa. Primeiro eu queria só comentar um negócio que eu já estava até pensando e eu não tinha falado, que era o que o Matheus falou sobre como o Haliburton é um armador puro, assim, no estilo Chris Paul da velha guarda. E como o Pacers em si tem dois armadores que são acima, que gostam de cuidar da bola, que gostam de fazer o time rodar. Que se eles forem o melhor arremesso, eles fazem, mas se eles não forem, eles cuidam da bola para ter o melhor arremesso, para o time ter o melhor arremesso. E como isso faz bem para o time, como é bom assistir o Pacers jogar por causa disso. Porque você vê que, não vou falar do Curry no caso, porque o Curry não é a exceção à regra. Mas você vê vários armadores que pegam a bola, eles não fazem nada, mas eles chegam no meio da guarda e chutam, mano. Se o time perde, ganha, não tem jogada. Apesar de ser um craque, é um ponto principalmente que dá para botar no Jalen Brunson. E agora a questão sobre o Finals, eu acho que primeiro eu entendo porque vocês também não seria nenhum absurdo se o Haliburton ganhasse, mas o problema é que eu acho que a NBA gosta muito de regularidade, né, do jogador. E em muitos momentos que o Pacers estava ganhando esses jogos, é porque o Siakam metia toda a bola que ele chegava na mão dele. O Siakam recebia e girava sexta. Recebia embaixo sexta. Os contra-ataques do Pacers tudinho na mão do Siakam. Então, eu acho que às vezes o jogo do Pacers fica mais fácil por causa que o Haliburton faz o time jogar, mas é porque toda vez que o Siakam fazia a bola, ele matava, mano. Então, quando você viu, o jogo já tava com 20 pontos de vantagem pro Pacers, o Siakam já tinha 20 pontos no jogo. Todo mundo só tinha 10, todo mundo só tinha 8. Então, eu acho que esse foi um ponto que fez o Siakam merecer levar o Finals da NBA, no caso do Leste, né? E sobre o lance, né? Desculpa, mano. É porque ele achou que ia ganhar e ele mete o pé na frente, mano. E aí, quando sai, o cara vai anunciar, não é ele, não é o Siakam, mano. Aí eu achei muito cômico, mano. Uma infelicidade, né, talvez, porque ele merecia.
infelizmente, ele teve um companheiro que também foi tão bem quanto ele na série, né? E acabou perdendo, mas... Porque tá, mano, eu nunca tinha visto, mano, um cara botar o pé na frente. Assim, antes do cara fazer nada, ele tava só anunciando e ele botou um pé na frente para receber o prêmio. Só a comparação aqui em termos de estatística, né? Porque, como eu disse, o Matheus Bastos também falou, né? A questão do Finals MVP, assim, não é nenhum absurdo o Siakam levar, não tem nada de errado nisso. Por mais que eu achasse que podia ser do Halliburton e tal, mas a comparação aqui, né? O Halliburton tem 18,8 pontos, 19 de média nos playoffs. O Siakam tem 29,8, 30, basicamente, arredondando, né? Em termos de rebote, 5,7 para os dois. E de assistências, o Halliburton tem 9,8, o Siakam tem 6,9. Então, assim, justo. Nada de errado, nada de mal nisso. Não é nenhum problema. Ele não faz aquela explosão como o Halliburton faz. Aí por isso que às vezes parece que ele não tá fazendo muita coisa, né? Sim, mas é como disse também, a questão da regularidade. O cara tem 30 pontos de média, basicamente, nos playoffs e tudo. E falando sobre o Jalen Brunson, né? Parece que, tipo assim, quem falou isso foi o Gustavo, do NBA da Depre, do Central do Basquete. Ele falou que, tipo assim, quando o Brunson pega a bola, o pensamento do Brunson é como que eu vou pontuar? E quando o Halliburton quando o Halliburton pega a bola, o pensamento dele é como é que eu vou fazer o meu time pontuar? Então é muito gritante a diferença entre os dois. São dois armadores, a diferença é muito gritante. E na NBA que valoriza cada vez mais, né? Não é NBA, mas as pessoas valorizam muito isso, né? O ISO, o cara que vai pegar a bola sozinho, vai meter o crossover, vai infiltrar, vai fazer uma coisa, vai meter uma bola de 3. A gente tem um cara que é coletivo e tá na final da NBA. Então isso é muito legal de ver. Essa diferença entre os dois. E o que a gente tem para falar agora do Oeste, né? A gente falou bastante aí do Leste, do Pacers. E agora falando sobre o Thunder. Vou começar agora com o Matheus Bastos. O que ele tem para me dizer aí sobre a campanha do Thunder, né? Que começou com o Grizzlies, que surrou o Grizzlies, que veio do play-in. Depois pegou o Nuggets, e aí passou um sufoco. E depois agora pegou me deu um branco o nome do time. Minnesota Timberwolves. O Timberwolves, cara. Me deu um branco o nome do time. É a idade, o cara. Timberwolves. Eu ia dizer que é o horário, cara. Que pra quem não sabe, já são 11h30 da noite. O Timberwolves e também surrou. E aí a gente teve o Shea, né? MVP. E o que você tem para me dizer sobre essa campanha do Thunder, Matheus Bastos? Bom, a campanha do Thunder na temporada regular foi irretocável, 68 vitórias em 82 jogos. Inclusive, rapaziada, eu fui muito burro. Eu comparei os números do. Eu fiquei olhando assim, caramba, o Siakam tem 30 pontos de média. Eu comparei os pontos do Shea com o Halliburton, não eram os pontos do Siakam. O Siakam tem 21,1 pontos de média. Ele tem 5,8 rebotes e 3,3 assistências. É isso. Agora tá certo. A estatística. Perdão aí pela desinformação, não foi de propósito. Continue aí, Matheus. Enfim, voltando a falar do Thunder, a campanha na temporada regular foi irretocável, 68 vitórias em 82 jogos. Já trazendo aqui mais uma estatística. Se eles acabarem por ser campeões, seriam o segundo time a vencer mais jogos numa temporada. Perderia só para o Bulls, deixa eu ver só o ano de 95, 96. Eles chegariam, o Bulls nesse caso venceu 72, né? Então, assim, isso mostra a força desse time, que é novo e que eu acho que precisou passar pelo teste que passou contra o Denver Nuggets, que era um time campeão, com muita casca, com muita experiência, para assumir esse papel assim de, não, agora é minha vez, apesar de nós sermos tá certo, nós sermos a juventude,
chegou o nosso momento. A gente tem a personalidade, a gente tem a qualidade, então não tem porquê a gente não estar lá no grande palco, né? E, enfim, é um time, assim, muito, muito, muito bom. Você, como eu falei, agora que passou por esse desafio, visto, assim, né, personificado no Denver Nuggets, eu acho que o time ganhou a confiança e os fãs começaram a respeitar ainda mais, né? Muito se falava, muito mesmo se falava que o time era pipoqueiro, digamos assim. E eles estão tirando esse estigma para fora. Falta confirmar com o troféu, claro. Tá, enfim, são apenas 4 vitórias que separam o time do título, mas também são apenas 4 vitórias que separam a Indiana do título. Então tem que fazer lá como o Kobe Bryant dizia, né? Tem que, né, job's not finished. O trabalho não está finalizado, mas está muito perto. E estão com o basquete para isso. Thunder, que também tem a melhor defesa da liga, em termos assim de ratings, né, como os americanos dizem. Inclusive, isso vai ser interessante, a melhor defesa contra o segundo melhor ataque nessas finais. Vai ser um bom embate, assim. E outra coisa também que a gente esqueceu de falar do Indiana, que pode ser aproveitada para falar do Thunder, é o ritmo de jogo. São equipes muito intensas. Se eu não me engano, tem mais de 100 médias de posse, 100 posses de média nas finais. Nas finais não, né? Na campanha, que tem que ver como isso vai se desenrolar nas finais, né? Esse encaixe assim, de defesa contra ataque. Então, assim, é um time muito bom, muito completo, muito competitivo mesmo, assim, e muito passa por esse cara aqui. Shai Gilgeous-Alexander, o canadense, atual MVP da liga, para mim, justíssimo. Tudo bem que tem o Jokic lá, que também, se ganhasse, seria justo, porque é um absurdo de jogador. Mas eu acho que essa temporada, até pelo brilho, tinha que ser do Shai. Eu acho que está bem dado esse prêmio, que também ganhou o prêmio de MVP das finais de conferência, com médias, como o Ravel tinha adiantado, de 31 pontos, 31,4 para ser mais exato, 8 assistências ainda, 5 rebotes. Então, assim, é um absurdo de jogador. Muito inteligente, o pessoal chama ele de free throw merchant, né, que é cavador de lance livre. Mas eu acho que isso é fazer uma avaliação muito rasa do atleta, do jogo, do Shai. Um cara que vai te entregar uma bola de 3, não na maior eficiência possível, mas vai te entregar um cara que sabe muito bem usar o corpo para o jogo, não à toa tem esses lances livres ao seu favor. Um cara que tem esse arremesso de média distância muito bom e que ainda, além de pontuar, tendo a pontuação como a principal arma, também pode te entregar assistência, seja uma ponte aérea para o Chet Holmgren, para o Isaiah Hartenstein, seja uma achada no canto, assim, para o Lu Dort, por exemplo. É um cara muito bom, muito completo, que vive seu auge, se eu não me engano tem apenas 26 anos, e, enfim, dá trabalho para qualquer time que enfrentar. E não só ele, o elenco de apoio do Thunder é sensacional. Nessa imagem, a gente tem aqui uma noção, e nisso porque está faltando ainda o Luguentz Dort no banco, que eu acho que hoje o Caruso é mais reserva que ele, né? O Caruso é mais esse sexto homem. Enfim, acho que a gente ainda vai se debruçar um pouco mais sobre os atletas, mas essa imagem aqui dá para ter uma noção de quão bom esse time é, do quão bom esse time ainda vai ser, porque são todos muito jovens. Acho que eu ainda não falei essa estatística. Seria o time mais novo a chegar, não lembro se agora é chegar nas finais ou é ser campeão. Estou um pouco nessa dúvida, já eu tento confirmar. Mas seria o segundo time mais novo a chegar nesse patamar desde 1954. O primeiro time mais novo é o Portland, que bateu o campeão lá em 77. E olha onde é que os caras estão, né? Olha o que eles estão fazendo, assim. Fora que, como a gente fala aqui falou aqui em off, ainda tem muitas escolhas de draft nos próximos anos. Então, assim, tem potencial para se tornar uma grande dinastia. E eu acho que, assim, é difícil cravar que vai, que, por exemplo, os últimos 7 campeões da NBA foram diferentes. O último que repetiu foi o Golden State do Kevin Durant. Então tá muito nessa alternância, mas eles têm potencial para ficar repetindo assim, back-to-back, até talvez um tripit, né, que é o tricampeonato seguido. Então, assim, é um time muito bom de se assistir, tá vivendo seu auge, tá muito confiante, e eu, já adiantando, como eu falei mais cedo, vem pro campeonato, vem pro título. Eu acho que é isso que espera, isso que o Thunder tá esperando, né? Eu acho que é isso que as finais da NBA vão reservar pra gente, mas eu acho que vai ter uma competição muito legal. E você, Matheus Moreira, o que você tem para me dizer aí? Só a estatística aqui, eu espero estar olhando agora certo. Eu nunca usei o site da NBA para olhar a estatística. Eu sempre pego matérias e tal, dessa vez eu estou usando o site, então eu espero estar vendo certo. Mas em temporada regular,
o Thunder é o terceiro em pontos por 100 posses e fica atrás do Cavs com 121, do Celtics com 119,5 e aí vem o Thunder com 119,2. Quando a gente bota nos playoffs e a gente olha esse número, o Cavs tem 122,6, que é o primeiro lugar. O Pacers tem 117,7, que é o segundo lugar, o finalista do leste. E o Thunder vem em terceiro lugar com 115,9. Então, essa é a estatística aí de pontos por posse, por 100 posses, do Thunder e também do Pacers, né? Eu vou dar uma olhada só aqui também fora da regular do Pacers, só para atualizar a estatística. O Pacers ficava em nono. Mas, enfim, Matheus Moreira, o que você tem para dizer da campanha do Thunder e da final? O que você tem para me dizer aí, né? Que venceu Grizzlies, Nuggets, Timberwolves. Primeiro aquele jogo protocolar contra o Memphis, né? Teve os 2 jogos difíceis, em que o Memphis conseguiu engrossar o caldo com o Ja, o Moran, né? E com o Scottie Pippen Jr., mas eles conseguiram superar, conseguiram passar em 4-0, barreiro. Aí depois vieram contra o Nuggets, que foi um jogo à prova para eles. Tirar um time campeão, tirar o Jokic, tirar um time com casca, tirar o Jamal Murray, né? Que é um cara que em playoff todo mundo sabe que é nojento. Eu acho que pro Shea também foi uma afirmação de que ele era o favorito assim, para ganhar talvez o MVP, né? Que ele veio a ganhar. Foi um jogo de provação para ele, de que ele era ele não era esse jogador que todo mundo queria passar, que só fazia 30, 40 pontos por jogo, porque tinha 20 lance livre todo jogo, porque era o queridinho dos árbitros. O que não é, porque não é um demérito se o cara é bom infiltrando e o pessoal não consegue parar ele. O pessoal não consegue dar um toco, não consegue contestar o arremesso sem fazer falta, não é demérito do cara, e sim da marcação do outro time que não consegue parar o cara. Se tá na regra que se a falta for no ato do arremesso, é cesta e falta, então qual é o erro do cara? Então, assim, e eu acho que o meu ponto é a mesma coisa do título do Bucks com o do Yannis, mano. Todo mundo sabe o que é que o Yannis ia entregar. O Yannis ia deixar 40, até 50 pontos, como ele deixou no jogo do título. Então, todo mundo sabe que o Shea pode entregar 30, 35 pontos e que vai sofrer falta, que vai carregar o outro time, que vai humilhar o marcador. Mas aí eu acho que o playoff do Jalen Williams, mano. O que o J-Dub cresceu nesse playoff é putaria. O cara fazer um jogo de 34 pontos. O Shea entregou 40. E todo mundo sabe que ele pode entregar isso, mano. Mas o Shea entregando 40 sozinho não vai ganhar o jogo. Então, eu acho que é o crescimento do J-Dub afirmando como o segundo homem da franquia e conseguindo entregar 25 pontos, 30, carregando, dividindo a responsabilidade. Se o Shea não matar essa bola aqui, o Jalen Williams vai matar a bola. E aí o time vai continuar no jogo e vai ter uma ameaça. Tipo assim, porque se você nerfa o Shea, você ganha uma confiança. O seu adversário, a gente nerfou o melhor jogador e não tem quem vai matar a bola quando precisa. O Jalen Williams mostrou nessas séries de playoffs em geral, ele cresceu muito também contra o Denver, que o time, se eles nerfarem o Shea, ele vai lá e vai matar a bola, mano. Então, o time do OKC não tem só um cestinha, mano. Ele tem um cestinha principal e tem um cara que consegue segurar o jogo. E o Chet também nessas finais cresceu muito, enterrando na cara do Gobert, marcando, fazendo sempre 20 pontos por jogo, mostrando que agora o OKC chega na final com um Big Three, realmente, não é uma coisa hipotética, né? Não é um pessoal que tem potencial, não somos jovens, são realmente, os caras estão se afirmando. Estão dizendo que que o Shea pode ser o principal, e as esquerdas também estão ali para ajudar. E aí, com cada série, cada dificuldade que eles foram tendo, que foi aparecendo contra o Denver, né? O jogo que eles levaram a 7 jogos, apesar de o jogo 7 ter sido uma piada, né? Se chegar no jogo 7 para aquilo ali, melhor ter sido varrido, mas tudo bem. E aí, o jogo com o Minnesota, que eles começam assim, passando por cima,
Depois o Minnesota consegue engrossar, depois consegue varrer, passar por cima deles quando a série vai para Minnesota. E aí o jogo 4 que fecha a série, mano. Porque o Minnesota foi melhor que eles em tudo. Só que os caras são simplesmente uma máquina de roubar a bola, mano. De causar turnover nos adversários. Mano. Eles ganharam o jogo simplesmente nisso aí. Eles perderam em todas as estatísticas. Aí tomaram bola, causaram turnover atrás de turnover. Conseguiram bola. E com vários pontos, captando vários pontos em cima disso. Mano. Então vai ser muito interessante ver esse jogo, mano. Porque eles têm a melhor defesa da liga e uma defesa, tipo assim, de muito roubo de bola. Muitos jogadores, 3 jogadores do OKC estavam entre os 3 na estatística de maiores ladrões de bola da temporada regular. 3. Tipo assim, você não é um cara que você tem que se preocupar, você tem que se preocupar com todo mundo. Mano. E outro detalhe é que o OKC é o time com mais vitórias por mais de 10 pontos na liga, juntando temporada regular e playoffs, mano. É um time com mais vitórias. Então é um negócio muito interessante, mano, porque normalmente o OKC não tem adversário. Normalmente você chega no último quarto e você sabe que vai ficar tendo aquela trocação de bola, mas o OKC vai ganhar um jogo. E o Pacers é um time muito resiliente, mano. Então são muitas filosofias que acabaram, por coincidência, se encontrando na final, mano. O OKC tem muito coisa que pode vencer, muitas coisas para vencer o jogo fácil, mas o Pacers tem muitas coisas que não desistem. Né? Então vai ser bem interessante saber o que é que vai prevalecer no jogo. Será que quando o OKC apertar, será que o Pacers vai fraquejar ou vai continuar resistindo? Será que o Haliburton vai conseguir matar a bola quando precisar? E será que na hora da final o OKC eles vão conseguir manter o que eles estão mantendo durante os playoffs, né? Eles vão conseguir manter essa evolução, essa experiência, essa cancha que eles estão ganhando. E só para completar a fala, confirmando aquela informação que o Thunder é o time mais novo a chegar nas finais desde o Portland em 77 e é o terceiro, consequentemente, time mais novo a chegar nas finais desde 54. E, enfim, também completando, o Matheus falou do famoso Big Three, né, o grande trio. Você tem o Shea com teve médias de 30 pontos, 31 pontos, aliás, nas finais de conferência. O Jalen Williams, que teve médias de 22 pontos, e o Chet, que teve médias de 18 pontos. Só aí você tem 70 pontos, em 3 jogadores. E, enfim, isso mostra que, além de defender, os caras também vão te entregar pontuação, vão te entregar dominância ofensiva, de diversas formas, né? Como eu falei, seja no arremesso de meia distância do Shea, seja nas infiltrações do Jalen Williams, muitas delas em velocidade, seja nas pontes aéreas do Chet, ou também no trabalho de pés, porque ele é um pivô habilidoso, às vezes um quarto homem, né, joga ali na posição 4, como ala pivô, muito por causa do Hartenstein que a gente está vendo na foto, mas eu acho que a gente também tem que valorizar muito o trabalho do Caruso e do Luguentz Dort, principalmente na defesa. Você vê assim o jogo, as estatísticas do jogo, você pensa, são jogadores bons, mas você assiste o jogo, você entende o impacto que tem você ter um Alex Caruso no seu time. O cara simplesmente conseguiu marcar Nikola Jokic com primor, e ele nem pivô é. E tipo assim, você pisca o olho, o Caruso tá lá dando um tapa na bola e recuperando a posse de bola pro Thunder. Você vê assim, o Ludort também fechando a casa pro time adversário. Então, assim, são jogadores que não são as estrelas do time, mas que são muito fortes no que se propõe a fazer. São jogadores, assim, os famosos role players, né? Assim como o Celtics ano passado teve o Jrue Holiday, esse ano o Thunder tem o Alex Caruso. São jogadores muito importantes de se ter. E, assim, pro Caruso se tornar um All-Star é um 2. Já ele consegue, assim como o Jrue Holiday conseguiu. Tudo bem que o Jrue Holiday eu acho que é um jogador mais habilidoso, com mais técnica, entrega mais pontos, mas a função assim que eles se destacam é a defesa, né? Aquele cara que faz o trabalho fora dos holofotes, o trabalho, entre aspas, sujo, são eles que estão ali para resolver a parada. Então, são jogadores que precisam ser muito valorizados. Eu ia comentar sobre isso, né? Sobre a questão do Caruso, que não é um pivô e o cara, entre aspas, né? Conseguiu parar o Jokic. Ele diminuiu muito o rendimento do Jokic sem ser pivô. O cara absurdo, marcou um absurdo, assim, eu tava assistindo. Eu não vou lembrar qual dos jogos que era, mas um dos jogos, cara, e absurdo, assim, ele ficava na frente do Jokic, ia atrás, dava tapa na bola e tirava, e absurdo.
E uma coisa que eu acho legal de falar também, que o Matheus Bastos falou aí sobre a questão de, às vezes, o chat jogar na 4, que é como esse time do Thunder ele é muito versátil. Uma hora tu tem dois pivôs assim, né? Dois big men, que é o Hartenstein, que eu gosto muito dele, que ele é um pivô que faz o trabalho sujo, aquele pivô a moda antiga da cotovelada. E tu tem o Chet, que o pessoal até brinca, às vezes ele esquece que ele tem mais de 2 metros, que ele é um pivô mais técnico. Às vezes tu tem só o Chet como na 5, às vezes tu tem o Hartenstein, às vezes tu tem o Chet na 4 e o Hartenstein na 5, quando precisa. Que eu confesso que na temporada passada, né, quando o Nuggets foi parado, ele jogou contra dois pivôs. E foi assim que o Nuggets foi parado. Dois big men. Nessa temporada eu achei que o Jokic, né, no caso, foi parado. Nessa temporada eu pensei que o Thunder ia fazer isso. Ia botar dois big men ali em cima do Jokic e ia fazer isso. E na verdade quem fez a defesa do Jokic foi o Caruso. Então esse time ele é muito versátil. Se precisar de um pivô, de um 4 que vai abrir, que vai espaçar a quadra porque chuta, bota o Chet ali na 4. Se não, bota o Chet na 5 que ele espaça mais ainda. Precisa de um cara que vai dar cotovelada, bota o Hartenstein na 5. Precisa de dois big men, Hartenstein na 5 e o Chet na 4. Então é um time que precisa não, mais de velocidade. Então tira o Chet. Então, deixa só um. Por aí vai. Então é um time muito versátil. Tem uma estatística que eu queria falar, né? Que vocês dois tocaram no ponto do Shea, né? Na questão dos lances livres, que o pessoal fala que ele é o cara dos lances livres, que ele é o cara que fica farmando, né? Lance livre, é o free throw merchant, que os caras falam, né? Mas é importante dizer que o Shea é o jogador com mais drives, mais infiltrações na liga. Então, se você pegar a temporada regular, o Shea é o terceiro em lances livres cobrados. O primeiro é o Zion, o segundo, que teve 30 partidas, temporada regular. O segundo é o Bancheiro, que teve 46 partidas. Em terceiro veio o Shea. Aí tu tem o Luka, o Edwards, o Tetocumpo, Ken Thomas, Ja Morant e James Harden. E ali o Brunson. Tem esses aí. Aí tu vai ver drives, infiltrações, né? Quantas vezes o Shea infiltra. O Shea é o primeiro. O Shea tem 20,6 infiltrações e o Brunson tem 17,8. A diferença de lance livre do Shea para os outros não é tão grande quanto a diferença de infiltração do Shea para os outros. O Shea, ele sofre tanta falta porque ele infiltra muito. Claro que de vez em quando ele dá uma valorizada, que ele cava uma falta, ele faz uma coisa assim, mas às vezes tem gente que diz que é recurso. Eu acho que existe o recurso. Eu acho que faz parte do jogo. Se ele tem esse artifício para usar, ele tem que usar. Então, às vezes ele dá uma valorizada, às vezes ele busca o contato e recebe a falta. O Luka é profissional em fazer isso e é muito mais burocrático do que o Shea. Enquanto o Shea faz isso infiltrando, o Luka é o cara que dá o pump fake e bate no cara para receber a falta. E quem tá falando isso é um fãzaço do Luka. Então, assim, o Shea ele recebe falta porque ele recebe falta. Aliás, ele cobra lance livre porque ele recebe falta. Então, ele tem uma valorizada ali, lá, mas ele por muito é o cara que mais infiltra. Ele tem 20,6 infiltrações. Do Jalen Brunson, que é o segundo, até o James Harden, que é o 10º, o Jalen Brunson tem 17,8 e o Harden tem o Harden tem 14,8. A diferença é absurda de infiltração. Então, assim, agora passando de tópico, vou perguntar para vocês, né? Agora, para quem que vocês dariam o anel? Vou perguntar, né? A primeira coisa, né? Quem vocês acham que vai levar, que vai vencer? E se vocês pudessem escolher, para quem vocês dariam o anel? Respondendo aqui a pergunta, Halliburton, Tim Burton, Press the Button, Thunder in 5. Matheus Bastos.
E aí, quem que você acha que vai ser campeão e para quem você daria o anel? No caso, o anel de Finals MVP ou não? Não, pô, o anel de campeão da NBA, né? Quando você é campeão, você recebe o anel. Mas aí se eu disser o campeão, já vai ser o time que você disse que daria o anel. Aí temos uma Não, é certa só. redundância. Não, porque pode ser, por exemplo, tu pode achar que o Pacers. Aliás, tu pode achar que quem vai ser campeão é o Thunder, como tu adiantou. Mas se tu quisesse. Mas, pô, eu queria que fosse o Então, Pacers, entendeu? temos aí uma dualidade achismo e querência, é isso? Exatamente. Perfeito. Bom, para mim, eu acho que tanto com machismo quanto querência iria para o Thunder, porque para mim é o melhor time da liga. Seria assim, óbvio, né? O que o Pacers também faz é incrível. Inclusive, mais uma estatística: o Pacers seria a primeira equipe a ser campeã, a terminar fora do top 3 da liga, que não seja a campeã vigente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando o Hakeem Olajuwon comandou o Rockets para o bicampeonato, eles na segunda temporada terminaram em sexto, mas eram os campeões atuais. Na época do Celtics do Bill Russell, isso também aconteceu. Eles eram os atuais campeões, terminaram fora do top 3 e voltaram a ser campeões. Nunca houve na história um time que terminou fora da top 3, que não fosse o atual campeão, que bateu o campeão. Então seria mais assim, um fato inacreditável que o Pacers conseguiria fazer. A gente já achou inacreditável, por exemplo, o Miami Heat saindo do play-in, batendo nas finais, perdendo para o Denver Nuggets, mas faltou o título. E aqui a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas enfim, era só mais um fato aí para trazer, só um dado para trazer. Nesse caso, eu acho que realmente vai dar Oklahoma City Thunder, que ficaria a polêmica se seria o segundo ou primeiro título da franquia, porque na época de Seattle Supersonics foi campeão também. Fica aí a dúvida. Na cidade de Oklahoma seria o primeiro. Para mim, eu consideraria o primeiro também. E, enfim, eu acho que não vai ser em 5 jogos, eu acho que vai ser em 6. Eu acho que o Indiana tem coração e tem time para mandar essa série para pelo menos 6 jogos. O jogo 7 eu não descarto, mas eu acho mais difícil. Eu acho que a questão assim, do time mesmo de Oklahoma vai prevalecer, até uma certa experiência também. Apesar de serem dois times, em sua maioria, assim, comandados por jovens, né? Eu acho que, como eu falei mais cedo, como o Thunder venceu do Nuggets daquela forma, suando contra um campeão, contra o duelo dos MVPs, dos melhores jogadores da liga, eu acho que ali era o teste que precisava para eles assumirem essa personalidade de nós somos o time da liga. Então, assim, acho que vai dar Oklahoma, acho que o título vai para o Oeste, né? Vai para a Conferência Oeste, vai para Oklahoma e em 6 jogos. Matheus Moreira, diga para mim aí, para quem você daria o anel e quem você acha que vai levar o anel? Eu daria o meu anel para você. Porque você é o melhor apresentador que eu já. Mas esse cara dá um show na apresentação, mano. É sem condições esse cara. Eu queria trazer agora uma estatística, né? Para também só aumentar a final, que é o Thunder contra o Pacers. É a primeira vez que dois times chegam na final que não pagam nenhuma extra para a NBA, mano. Eles não pagam dívida por ter um orçamento a mais passando. É o 24º maior orçamento é o OKC e o 25º é o Pacers. Simples. E há 4 anos atrás, os dois times eram os piores de suas conferências. Hoje, os dois estão na final da NBA e não estão gastando para isso, mas estão só fazendo um trabalho ali muito bom. Não estão, como o caso do Boston, né? Que está pagando extra o ano inteiro, multa, e nem para a final da conferência foi. Agora, sobre questão de para quem eu quero e para quem eu acho que vai ganhar. Eu queria que o OKC ganhasse, porque eu sou muito fã do Shea, do Dort, do Caruso. Então, eu queria muito ver esses caras vencendo. Principalmente desde a época do Chris Paul, que o Shea mudou o jogo do Shea. Desde que o Chris Paul passou aquela temporada em OKC, mudou totalmente o jogo do Shea, o mid-range, a atitude dele de ir para cima dos marcadores, de fazer o drive, de entrar, de ter o mid-range. Mas eu acho que o Pacers está com alguma coisa, mas eles estão querendo
aprontar. Então eu acho que é Pacers em 7. Eu acho que vai ser. Eu espero que o OKC ganhe, mas eu tô achando que o Pacers vai ganhar. Eu acho que é como eu disse, né? Halliburton, Tim Burton, Press the Burton. OKC em 5. Mentira, eu acho que vai ser em 6 também. Eu acho que o Thunder vai levar em 6. Eu queria um jogo 7, óbvio. Acho que todo mundo aqui quer jogo 7, que é quanto mais jogos melhor. E, pô, imagina chegar no jogo 7 com a possibilidade do Halliburton meter uma bola igual aquela do primeiro jogo contra o Knicks. Pô, acho que vai ser sempre isso, né? O jogo 7 foi o título de Cleveland, né? Não, essa eu 2016. a última vez que a final da NBA teve jogo 7 foi aquela. Foi simplesmente a maior final da história da NBA. Eu queria jogo 7, eu acho que todo mundo queria, mas é muito difícil, a gente sabe disso. E eu acho que vai ser em 6 mesmo. Falei em 5, né? Mas só pra... Também lembrando que é impossível a gente esquecer de um personagem nessas finais. Deem um palpite aí de quem eu tô falando. de agora ou da. Um personagem. Uma dica que é um jogador. Não, Só mas jogou eu tô perguntando. mais de uma forma diferente. Eu tô perguntando se é as finais de Sim, as agora ou finais as finais do. 25, Tá. Pacers e Thunder. Nossa, pô, não sei. Finais de agora. Quem? Simplesmente o homem que seria campeão sem estar em nenhum dos dois times das finais. Paul George. O cara conseguiu entregar. Halliburton conseguiu parar em Indiana por causa do Paul George. Shai Gilgeous-Alexander conseguiu parar em Oklahoma por causa do Paul George. Eu acho que independente de quem ganhar, tem que entregar um anel para ele também. Mas ele já tem. O de maior pipoqueiro da liga. Que é isso? Não era o Donovan Mitchell? Não, mas o Donovan Mitchell é o meu maior pipoqueiro da liga. Porque ele tá. O Paul George é o meu hate pessoal com o Donovan Mitchell. Mas o Paul George ele é o maior pipoqueiro da liga em 10 anos, né? Mas não dá. Beleza. Enfim, eu acho, né, que vai ser Thunder em 6. Acho que vai ser isso. E quem eu queria, cara, é um pouco difícil, porque eu gosto muito do Shea. O Shea, ele briga forte ali para ser meu terceiro jogador atual favorito. Ele fica ali na briga muito forte. Eu gosto muito do Shea, assim. Pelas posturas dele, pelo jeito dele, assim. Eu acho que eu tô torcendo um pouco por Thunder. Por conta do clima de lá, assim, se vocês virem os vídeos aí, quem estiver assistindo, dá uma procurada nos vídeos dos caras lá, é muito divertido os caras são muito resenha. De toalha. Eles ficam sacaneando lá aquele repórter deles, que eles adoram os caras. Teve até uma, não sei se vocês chegaram a ver, que teve recente, né, um jogo que o pessoal foi com, os torcedores, né, foram com a camiseta dele, assim, as camisetas gráficas do repórter. Aí eles, no meio da entrevista, eles falaram, oh, você viu a sua camiseta, cara? Aí começaram a apontar pros torcedores, e ele, pô, ficou mó feliz, assim. Então, pô, é muito legal o clima de lá, os caras são muito divertidos, assim, muito leve, até porque o clima é muito jovem, o clima não, o time é muito jovem, então os caras são muito leves, assim, então é legal ver um time, assim, que é divertido, que é resenha, ser campeão, então eu tô muito, assim, envolvido com a questão do Thunder, assim, eu tô gostando muito do time, tô curtindo muito os caras, de assistir, de ver o clima dos caras, diversão, e eu acho que premia isso, né? Esse clima descontraído, essa brincadeira, que não é brincadeira, né? Que a gente sabe que os caras são atletas, são profissionais, mas enfim, essa descontração deles, esse clima deles leve e tal, premia o trabalho deles, o trabalho do GM dos caras que montou isso tudo, que fez isso tudo acontecer, do time dos caras, a consistência também é um prêmio para consistência. Mas eu confesso também que tô achando muito maneiro também o Pacers. E tipo assim, por mais que eu esteja torcendo pro Thunder, se o Pacers fizesse uma coisa assim histórica, ia ser muito legal de ver. O Pacers pegando o melhor time geral, um time com uma campanha histórica, uma das melhores campanhas da história da NBA, e os caras vencendo. Aí tu pega, pô, o Halliburton é um cara que eu não gostava,
que, na verdade, assim, eu comecei gostando dele quando ele surgiu naqueles playoffs que ele fez chover. Aí na temporada eu fiquei, pô, será que ele é tudo isso? Aí eu peguei um certo abuso. Aí, pô, votaram nele para ser o mais superestimado. Aí o cara vai e tá fazendo o que tá fazendo nesse playoffs. Aí, pô, imagina, pô, o cara sair do jogador mais superestimado para campeão da NBA. Pô, ia ser incrível, sabe? Então eu também E será que ele vai mordido para essas finais, né? No caso de título, para pegar o Finals MVP para ele, já que perdeu da conferência para o Siakam? Tenho a certeza pô, que ele vai para esse jogo. não, tá louco, eu acho que todo jogo ele vai meter 30 pontos. Assim. 30, ele vai meter todo jogo, ele vai meter um double-double. Vai meter 20 20 e 15 assistências, tá ligado? Vai ser um negócio assim. Então vai ser muito legal de ver isso também. Por mais que, pô, eu goste muito, mas também vai ser muito legal de ver o cara sair do jogador mais superestimado para campeão, sabe? Um time que é coletivo, que não tem, assim... A estrela é o Harry Potter, que não é um dos jogadores mais estrelados da liga. Não tá entre os 5 mais estrelados da liga, os 10 mais estrelados da liga. É um time que é muito low profile, assim, é um time muito e os caras ser campeão vai ser muito legal de ver também. Mas eu tô torcendo pro Thunder. E até porque, se o Thunder perde, vai virar aquela coisa. É o time pipoqueiro. É o time que ninguém confia. Os caras tiveram uma campanha histórica e perderam. Os Afinal, caras como vão virar o. o, Hã? vão virar o Boston Celtics, que ficou com essa premissa do Tatum e do Brown durante 5, 6 anos, todo mundo sem confiança até que os caras ganharam a liga. Pois é. Vai virar isso. Ele vai ser questionado igual o Celtics era até o título. O Tatum é o Foi jogador como eu mais falei, pipoqueiro. foi como eu falei. Eles já tinham essa fama assim, de pipoqueiros, até porque acho que nessa temporada, inclusive, perderam lá a NBA Cup do Milwaukee Bucks, né? E, enfim, ano Foi passado nessa também temporada. foram eliminados nos playoffs mais cedo, assim, também. Acho que foi para o Minnesota, se eu não me engano. E Enfim, essa a, história, né? Do Durant, do Westbrook, do Harden, do Ibaka, eles perderam. Então, basicamente, eles não têm uma sorte quando eles têm estrelas no time. então, assim, Foi. Eles foram. eles estão se mostrando um time competitivo, apesar de jovem, como eu tinha dito mais cedo. Estão exorcizando essa imagem de pipoqueiro, mas, assim, para exorcizar de vez, falta ganhar pelo menos um título, né? Então, eles têm que fazer o trabalho agora nas finais para tirar essa energia não, né? Essa fama que eu julgo injusta, jogada para longe de vez. Eles foram eliminados, se não me engano, pelo. Eu tenho mais ou menos essa imagem. Eu acho que foi pro Mavericks na Dallas, segunda uma rodada. PJ Washington, mano. Até hoje eu não consigo entender. Porque alguém pula pra fazer uma falta no PJ Washington chutando de 3, mano. Isso é uma burrice, Era, assim. era o que eu ia dizer, assim, porque o mais importante. Porque, assim, eu acho que não é, eu não cravo que o Thunder tem essa fama de pipoqueiro. Eu acho que as pessoas estão começando a considerar isso. Que foi uma pergunta até que eu já fiz pro Matheus Bastos, assim. Quando o Thunder perdeu a Copa NBA essa temporada, eu perguntei, pô, a gente pode começar a considerar. Aí eu fui vendo algumas pessoas falando isso, que pipoca. Porque mais importante do que o Thunder perder pro Mavericks foi como ele perdeu. Não foi porque o Mavericks fez um jogo absurdo, o Doncic meteu 50 pontos. O Doncic pode até ter metido 50 pontos. Mas, tipo assim, não foi isso que fez ele perder. Foi porque eles fizeram uma falta numa bola de 3 do PJ Washington. E foi assim que eles perderam. Então, foi isso que pegou mais esse negócio. De, será que os caras. Pô, a gente pode falar que os caras são pipoqueiros? Foi isso. Porque os caras perderam numa decisão errada. Numa tomada de decisão péssima. Mas isso serviu para amadurecer o time, melhorar a tomada de decisão, até melhorar, trazer o Caruso. Porque o Caruso, ele é esse cara. Ele é o cara que vai trazer a experiência, que vai marcar, um cara que já foi campeão, é o cara que vai defender. Afinal de contas, ele defendeu o Jokic. O Caruso defende pra caramba. É um absurdo de jogador. Então, até para isso, assim, serviu. Mas aí depois disso eles perderam a final da Copa NBA pro Bucks. Também fazendo um jogo péssimo deles, assim, os caras
erraram tudo que tentaram ali mantiveram uma estratégia de bola de 3, e aí não tava caindo nada. Aí depois, agora nessas finais, assim, se os caras perdem para o time que tem o jogador mais superestimado da liga, que não é um time que era tido como um dos candidatos ao título, eles perdem para esse time, aí eu acho que a galera vai começar a cravar. Os caras são pipoqueiros. Então, é um problema. E aí é uma questão pessoal minha. Eu não sei, eu vi esses dados, mas eu não sei com que cálculos eles foram feitos. Se eu não me engano, a Indiana tinha, tipo assim, antes da temporada começar, 4% de chance de chegar nas finais, e a chance de dar Indiana e Oklahoma nas finais era de 1%. Não sei como foi feito esse cálculo, mas fica a informação também. Foi a UFMG que fez. Mas assim, esqueci até o que eu estava falando antes. Mas, enfim, para finalizar logo, né, porque já passou de 1 hora a gravação, mas, enfim, se perde, eu acho que agora a gente vai poder começar a falar. Ah, sim, lembrei. Era que era uma questão pessoal minha. Porque o Shea, ele tem a mesma idade do Tatum, basicamente. E o Tatum tem um título. E existe uma comparação entre os dois. E aí vai ficar um pouco puxado para mim se o Shea não vencer. Não tô dizendo que o Shea é mais jogador. Mas, enfim, fica um pouco complicado. Foi até interessante tu puxar esse assunto, porque, assim, primeiro vamos pensar só nessa temporada. Se o Thunder bate campeão, muito provavelmente o Shea vai ser o destaque do time, faz os MVP. Desde, se eu não me engano, o LeBron em 2013, um jogador não consegue ser MVP da temporada, MVP campeão e MVP das finais na mesma temporada. E assim, como tu falou, o cara tem 26 anos, pode ser MVP, pode ser campeão, pode ser Finals MVP, fora seleções pro All-Star. Então, tipo assim, eu vi muita gente comparando na internet, comparando não, afirmando que se o Thunder ganhar, se o Shea fizesse história e tudo mais, a comunidade assim teria que ter sérias discussões em relação ao tamanho de certos jogadores. Um dos nomes muito citados, por exemplo, é o Kyrie Irving, que tem lá o seu título em Cleveland, tem um legado muito assim de ser um habilidoso, tipo o Neymar, né? O pessoal fala que o Kyrie tem o melhor controle de bola da história da liga, né? O ball handling. Ele foi campeão, foi fundamental no título de Cleveland, como o Matheus falou. Pode não ter sido o melhor título, porque, enfim, teve a campanha do Dallas em 2011, mas em relação a finais foi a melhor da história, com certeza. E o Kyrie meteu o que o pessoal chama de arremesso mais decisivo da história. Mas, assim, em termos de achievements, né, de conquistas, você pegar um Shea com 26 anos, MVP, campeão e Finals MVP, MVP das finais, tem que ter sérias discussões sobre aonde esse cara vai estar na história da liga, porque é algo muito grande e ele está só começando a carreira. Teria que realmente ter avaliações assim. Eu não sei se ele já seria maior que o Kyrie Irving de cara, porque, assim como o Neymar no futebol, as conquistas ficaram faltando, mas ele tem um legado muito grande. Então, acho que, assim, para a questão de maior, também tem um legado, né? Não só, foi campeão tantas vezes. Não, o Bill Russell seria o maior da história da NBA, indiscutivelmente. E a gente sabe que não é. Então, assim, sérias discussões acerca do Shea, se ele ganhar esse título aí, se ele for, de fato, destaque do time. Né? Se ocorrer uma zebra, digamos, e o Finals MVP for o Chet, for o Jalen Williams. Enfim, só Vai ser pra... o Caruso que vai marcar o Haliburton. Mas falando sobre isso, né? Porque eu falei essa questão, o Matheus até brincou aí, quer dizer, o Matheus Moreira, né? Brincou sério, dizendo que o Shea é mais jogador que o Tatum. Aí é com ele. Pois ele pode até falar sobre isso. Mas, enfim, o que eu tava querendo dizer é que o pessoal fala muito sobre a questão de, tipo assim, a galera fala do Shea. Tem aura. E o Tatum, campeão da NBA, faz isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Ele diz que não tem aura. Como assim? Então, se o Shea não vence de novo, começa a ficar puxado essa questão. O que não deixa de ser verdade. O Shea tem aura. E o Tatum não. O Tatum tem a aura de um copo plástico. Mas, enfim. Aliás, ele tem a aura negativa, né? Ele fica copiando os outros e tal. Mas, enfim, isso é outra conversa. Enfim, alguém quer dizer mais alguma coisa? 1 hora e 10 minutos de vídeo, por enquanto.
Matheus Bastos, Matheus Moreira. Acho que deu para dar uma analisada legal, acho que deu para dar nossas opiniões, deu para trazer fatos, dados e tudo mais. Acho que foi bem desenvolvido esse programa. Matheus Moreira. Eu acho que, primeiro, o Shea é mais jogador que o Tatum, não tava brincando. Desculpa aí. O Tatum também é muito foda jogando. Depois, o Shea precisa ganhar mais 3 MVPs para chegar no nível do Kyrie. Eu não mudo isso aí. O Kyrie é muito foda. E aí é uma opinião pessoal minha. O Kyrie é um dos meus 3 jogadores favoritos na história da liga. Como eu falei, da questão do legado, né? Isso fica muito no imaginário do torcedor, independente de conquista. Exatamente. Eu acho que o Shea é muito foda. Ele pode ganhar troféu, mas eu acho que o Kyrie ele tá numa classe de jogador em que o Shea ainda não tá. E tem que comer muito feijão com arroz para chegar. Mas eu acho que a gente falou muito bem. A gente trouxe vários fatos, falou sobre a campanha das equipes, o que a gente espera. E quem sabe a gente volte aqui para gravar depois do título, né? Saber se alguém acertou. Será que... Ou todo mundo errou. Se o jogo foi realmente... ou se foi um jogo... Ficou só na expectativa. Ficou a escadinha, Todo né? mundo aqui. Um acha que vai ser Thunder em 5, outro acha que vai ser em 6, outro acha que vai ter jogo 7, né? Não, eu disse que é em 6 também. Eu disse que é em 6. Eu falei isso brincando. Isso, Fred, vai dizer que ia ser em 5, mas ele acha que todo mundo ia gaitar ele. É pra render o corte, pô. Pra eu virar o... Como é o nome do cara, pô? Eu esqueci o nome do cara, pô, que faz isso. Dos Estados Unidos. Deu branco agora. Enfim. Só pra fazer o cortezinho. Mas é isso. Eu falando do Kyrie Irving, né? Tem a questão dele também do tipo assim, que isso não tá em estatística, isso não tá em título, mas ele é um jogador que é muito folclórico, por bem ou por mal. O cara é odiado em uns lugares, então tudo isso rende mídia, rende história, rende tudo, e pô, e é aquilo. O talento do cara é indiscutível, ball handle, tudo isso. Então, e por aí Em vai. outras palavras, é o Neymar do basquete. Eu acho que a melhor associação entre atletas a se fazer hoje no esporte é Neymar e Kyrie Irving. Mas eu acho graças também. a Deus, ele se cuida. Ainda bem que ele não é que nem o Neymar. Que é isso. Enfim, gente, não pedi até agora. Vou pedir agora. Deixa o like, comentário. Bota aí suas vibrações para quem você tá torcendo. Enquanto vai sair o jogo. Se vai ser Pacers em 4, vai ser varrida. Se vai ser Thunder em 6, se vai ter jogo 7. Se vai ser Pacers em 5. E por aí vai. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima. Valeu!